Provérbios 9, versículo 10, que está escrito: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo a prudência. Poder sentar. A Escritura nos fala muito sobre temor, mas a palavra temor nas Escrituras, dependendo onde ela estiver localizada, ou o contexto que estiver falando, ou mesmo o versículo, porque às vezes um só versículo se dá para entender muitas coisas. Dependendo, então, pode significar o temor da parte de reverência ao Senhor, respeito, zelo pelas coisas de Deus, por saber que Ele é soberano. Nós temos reverência a alguma coisa, a uma pessoa, quando nós sentimos que estamos numa posição inferior, estamos também na dependência, e aquela pessoa é digna do temor. O temor, então, que aqui está falando, que é o início, o princípio da sabedoria. Ser sábio não é ser um inteligente que conheça muitas coisas desta vida, que possa falar numa destreza maravilhosa em palavras, mas é entender que é temer a Deus. Temer é respeitá-lo em qualquer lugar onde você esteja. Respeitá-lo, porque o quintal que você anda pertence a Deus. O quintal que eu digo é a terra, o terreno onde você está, o pátio onde você põe as plantas dos teus pés é do Senhor. Quando você põe as plantas dos teus pés a caminhar, Deus já está com seus pés sobre ele há muito tempo, porque a terra, diz a palavra, é os cabelos dos seus pés. Então nós devemos ter temor. Por isso que o Senhor conhece quem é dele de verdade, porque em qualquer lugar o cristão verdadeiro tem temor, tem respeito, tem reverência. Eu penso muito nessas coisas. A reverência que nós devemos ter ao Senhor, a humanidade não tem. A humanidade tem temor, reverência, se subjuga diante de artistas, diante de modelos, mas diante de Deus não o fazem. Tem também a palavra temor, que significa medo, pavor. Às vezes nós lemos o texto, precisamos entender a diferença de temor para temor. Em algum momento a palavra temor significa medo, pavor, receio. Em algum momento a palavra temor nas Escrituras geralmente se refere à reverência e respeito ao Senhor. Aqui, por exemplo, diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ser sábio é viver uma vida com entendimento, entender o que você faz. O que você fez hoje foi algo praticado no temor a Deus, ou simplesmente o dia passou e você praticou tantas coisas que não teve reverência diante de Deus? Eu creio assim, que em minha casa, quando eu estou à vontade, eu não ando sem camisa e nem de short, porque em momento algum, em nenhuma visão, apareceu um anjo aparecendo a canela. Eu não vou puxar, porque as mulheres acostumaram a andar com as canelas de fora. Mas para nós homens é vergonhoso. Por que é vergonhoso? Porque nós mantemos o nosso corpo mais vestido. Então, se eu puxar, vocês vão ver que a minha parte da perna é muito branca. Será algo vergonhoso.
Os anjos que apareceram no passado, nenhum deles, e nem no tempo de hoje, se alguém teve uma visão de anjo, preste atenção como é que eles são vestidos. Por causa do temor, são vestidos até os pés, cobrindo o temor do Senhor. As pessoas que servem a Deus e que não têm uma intimidade com Deus, têm dificuldade de entender o temor. Por que eu não falo gíria? Por que eu não ando com um brinquinho pendurado aqui? Primeiro, que eu não sou escravo de nenhuma vaidade. Eu não sou subjugado pela moda, pelo estilo de vida que as pessoas vão trocando. Eu tenho meu estilo de vida e procuro baseá-lo nas Escrituras Sagradas, não exagerando nem para a esquerda nem para a direita, procurando ter um padrão de vida. Minhas palavras procuro moldá-las de acordo com as Escrituras, que me ensina que eu não devo falar palavras torpes, nem chocarrices, nem meninice, que não convém a santos. Mas eu não sigo esta regra como um tabu, ou como um animal que tem as viseiras aqui para não deixar ter uma visão ampla. Eu entendo porque a Escritura diz que meu lábio tem que ser santo, meu corpo tem que ser santo. Então eu o faço em reverência, no temor ao Senhor. Isso é sabedoria. Entender o temor, entender por que você teme a Deus. Você teme a Deus ou você tem medo de Deus? Deus é um ser extremamente poderoso. Jesus, o seu filho, disse assim: não tenho medo dos homens que podem matar o corpo, depois não fazer mais nada. Temei a Deus, aí já é medo. Temei a Deus, respeite e tenha medo dele, e tem poder de matar o corpo e lançar o conteúdo, a alma, no inferno. Então a Escritura nos chama a atenção de nós termos respeito e sabemos que Deus pode a qualquer momento transformar a terra como Ele tem feito, ou seja pela mão dos homens, por armamento, ou seja pela natureza sem a mão dos homens. Não acontece nada na superfície da terra sem uma determinação divina. Procurem entender isso, lendo as Escrituras, estudando conosco aqui na igreja, porque a Escritura diz assim: sucederá qualquer mal à cidade, e o Senhor não terá feito, diz o profeta. Até Satanás, para ceifar as almas, tem o consentimento lá do céu. Nenhuma desgraça que acontece numa família, numa cidade, num país ou na terra, não acontece se o controle da mão de Deus não for acionado por Ele. Não vos enganeis, Deus traz juízo usando as autoridades, usando até os ímpios para o dia do mal, como está escrito no livro de Provérbios. O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins. Cada coisa tem um fim, tem uma finalidade. Até o ímpio para o dia do mal. E não te ponha contra Deus, lutando contra a obra de Deus. Se o ímpio se levanta por aí, qual é o dever da igreja? Orar. Orar. Não vai querer apanhá-lo na mão, porque se Deus estiver usando para afligir pessoas idólatras, pessoas feiticeiras, pessoas adúlteras, pessoas que blasfemaram de Deus, podem até ser amigos de vocês, mas elas pecaram contra o Senhor, e pode ser que Deus vai entregá-la na mão de alguém. Não se ponha contra Deus, tema ao Senhor. Procura entender o que é temer a Deus. Por que Josias, um homem que foi um rei abençoado, amado, querido, a nação gostava daquele rei, era um rei bondoso, um rei que Deus fez prosperar tudo nas suas mãos? Não vos enganeis, porque Deus está te abençoando. Ele pode te entregar as flechas, como entregou aquele rei Josias. Faraó Neco
um dos faraós. Faraó era o título das dinastias faraônicas. E esse era o faraó Neco. Estava guerreando contra Carquemes, uma nação pecadora. Deus levantou o faraó Neco, uma nação ímpia, para castigar a outra. O povo de Deus, no caso o rei Josias, quis entrar, aproveitar a situação para guerrear. E faraó Neco disse assim: guarda tu, ó rei Josias, Judá contigo, para que não caia, porque hoje eu não veio contra ti, mas contra a nação que me faz guerra, porque o Senhor disse: apressa-te contra aquela nação pecadora. Josias não deu ouvido à voz de Deus, que falara através do ímpio faraó Neco. Eu digo para vocês: não resistais ao mal, que às vezes Deus está levantando uma situação e você tem que ir contra ela. Temer é isto. Temer é você entender quem é Deus, entender a sua palavra. Por isso que está escrito: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Andar com Bíblia na mão, ler de vez em quando na igreja, ou de vez em quando em casa, e ser ouvinte esquecido, como está no livro de Tiago, é uma perda de tempo, é uma pena. Porque se nós meditarmos na palavra, ao invés de ficar meditando em números, em dinheiro, preocupado com ouro e com prata, e ficar mais voltado para a palavra, e buscarmos sabedoria, as outras coisas que estamos tão preocupados virá em nossas mãos. Temer a Deus é isso, irmãos. É procurar compreender e praticar. Esse negócio de ser crente de fachada, crente aparente, é um engano que Satanás encheu muitas igrejas, e eles estão sem o temor do Senhor, não temem ao Senhor. Havia gente no passado que temia a Deus dessa maneira, adorando a Deus através de ídolos, fazendo sacrifícios que não agradavam ao Senhor, de sorte que Deus mandava leões e feras para os devorarem, porque eles estavam, na verdade, praticando um ato abominável a Deus, e desta forma temiam a Deus, e qualquer um eles colocavam como sacerdote, não é? Lá em Samaria. E aí então, quando os leões começaram a devorar algumas pessoas, entenderam que o Deus do céu estava irado por causa da forma de que eles cultuavam a Deus, e mandaram trazer um sacerdote para ensinar a eles o caminho, do Senhor. Mesmo assim, eles continuaram no pecado, e assim eles temiam a Deus, um temor que na verdade não agradava ao Senhor, uma reverência, um respeito fora da vontade do Senhor. Então assim tem muitas pessoas temendo a Deus sem entendimento. Também não querem conhecer, sentem-se à vontade em praticar de qualquer maneira as coisas de Deus. É muito mais fácil eu pegar uma Bíblia, ficar na minha casa lendo e fazer meu culto, ou juntar um grupinho aqui, outro grupinho ali, e não me submeter a um pastor que Deus levantou para ensinar a verdade, que ele seja firme na palavra. É muito mais fácil. Mas é errado, porque as pessoas muitas vezes não têm a revelação de Deus. Deus não levantou, às vezes, nem todos os grupos que se reúnem, Deus não levantou entre eles um verdadeiro líder, o qual Deus ungiu para ter o conhecimento da palavra. Mas com uma certa sabedoria, ele manipula a palavra e vai distorcendo e ensinando aquele grupo o que bem pareceu aos seus olhos. E diz: o Senhor me revelou, quando Deus não revelou coisa nenhuma. Como diz o profeta: e se encostam no Senhor, constitui príncipe, mas eu não soube. E se encostam no Senhor e dizem: não está porventura o Senhor no nosso meio? Diz o profeta: bendito seja o nome do Senhor. Mas então, amados e queridos irmãos, o temor do Senhor é um começo, é o princípio de ser sábio, temer a Deus. Não adianta nós, na verdade, pregarmos para os outros, conhecermos bastante versículos bíblicos, guardarmos vários versículos bíblicos na nossa mente, e não seguir a Deus no temor do Senhor. Nós vamos
para um outro texto que está lá em Deuteronômio, no capítulo 10. Versículo 12. E o Senhor me disse, perdão, eu estou lendo mal, 10, 12. Agora, pois, ó Israel, que é o que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos e o ames, e sirva ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Aqui está o temor. Primeiro ele diz que o temas. Como, Senhor? Temer como? Não é? É como se o próprio Senhor estivesse explicando como é o temor ao Senhor. Não é? Veja bem, senão que o temas, o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos e o ames, e sirva ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Isso é temer a Deus. Muitos crentes de hoje não temem ao Senhor, acreditam na Bíblia e em tudo que se prega, mas não temem ao Senhor. Temer é andar no caminho, temer é ter reverência, temer é ter cuidado da sua palavra, temer é ter cuidado em andar no caminho do Senhor. Jesus disse, eu sou o caminho. Jeremias disse, perguntai pelas veredas antigas, e deixa esse negócio de veredas modernas. A palavra manda perguntar e andar nas veredas antigas que foram estabelecidas. Elas continuam sendo santas. A modernidade e a facilidade e a falta de punição de Deus tem aberto a mão carnal das pessoas para deixarem de temer a Deus. Eu tenho algumas experiências quando comecei servindo a Deus em igrejas de portas largas. Mas quando eu comecei com temor. Não queria entristecer a Deus de maneira nenhuma. Eu não queria causar no Senhor uma tristeza de maneira que Ele ficasse triste comigo, ainda que eu causei, por causa de algumas fraquezas carnais. Mas fui lutando contra aquelas coisas. Fui deixando coisas que a igreja na época não pregava e nem o pastor se importava. Como eu já expliquei para os irmãos, deixei de andar de shorts, deixei de andar sem camisa, deixei a luta de lado, praticava a luta, deixei muitas vaidades. Eu era muito vaidoso em comprar roupas e sapatos, só comprava em lojas bonitas e caras. Tudo isso se apagou do meu coração sem ninguém pregar para mim. O temor ao Senhor, a reverência, o respeito. Até ler a Bíblia com 1 ano de convertido, eu o fazia sem camisa. Até que um cabo do Corpo de Fuzileiros Navais me chamou a atenção amorosamente, e eu imediatamente, ao invés de ficar lutando como hoje fazem os crentes modernos, e xingam e falam coisas agressivas, eu olhei para ele e ele falou assim: irmãozinho, põe não seu cabo. Quando você for ler a palavra, põe uma camisa em reverência. Eu, sim senhor. Pensei assim, ele era conhecido nosso ali, porque ele era cristão também, da Assembleia de Deus, Cabo Pinheiro. E eu fui no meu armário, peguei uma camiseta, coloquei, me senti bem mesmo. Algo porque eu fiz do meu coração, e o Espírito me fez eu sentir a diferença. Porque se eu fosse contrariado com o coração endurecido, eu não sentiria a diferença. Porque o temor, você passa a entender o temor quando você tem vontade de ter temor. Temor não é ter medo, há uma grande diferença. Então, pelo temor, pela reverência, pelo amor, como nós explicamos aos irmãos, não é? Nós fomos e colocamos sem problema, sem dificuldade.
Me lembro quando estava no quartel, os amigos mexiam comigo, eu estava também já com uns 2 anos de igreja, e naquela época ainda estava muito quente nos meus nervos a luta, era muito violento, e eles mexendo comigo porque eu era cristão. Um dia eu fiquei enraivado, não briguei não, mas eu cheguei para um deles e disse: olha, eu sou preso, eu bato doendo, você quer ver? Ele não sabia que eu era capaz, e aquilo veio dentro de mim. Naquele momento eu saí dali, eu só falei isso, eu disse: não posso ser assim. Mas quem é que falava isso dentro de mim? Se a igreja onde eu estava, para ela eu praticar esporte, fazer natação, andar nu, ir para a praia, não era nada demais. A visão daquela igreja, como de muitas outras, é curta demais. Eles veem mais o lado social dos crentes. Eu prego um lado espiritual, uma renúncia. Eu prego renúncia. Se você não tem capacidade de renunciar a você mesmo, aos seus egoísmos, ao seu ego, realmente você não vai ficar muito tempo aqui, porque aqui nós não exigimos nada dos irmãos, mas verdadeiramente o Senhor tem revelado que nós temos que renunciar a nós mesmos para ter um temor repleto de entendimento e do amor do Senhor. O amor, ele é algo que trabalha junto com a humildade, com o temor, com a simplicidade, com a obediência. O amor nos faz sentir vontade de fazer algo para agradar a Deus. Esse é um amor ativo. Existe um amor parado no coração. A pessoa tem sentimento, sente Deus falar com ela, sente a presença no culto, dá vontade de sair pregando e fazer a mesma coisa como o pastor faz, mas quando sai dali, aquilo murcha, não tem ação nenhuma, a ação morre. Você precisa pedir a Deus: Senhor, eu quero ter esse amor ativo. Não é assim que você quer que as pessoas te amem? Ou quer que a pessoa te ame somente de palavras? Eu te amo. Aí ele fala: eu te amo, mas a ação não existe, é só a palavra. Mas tem pessoas que gostam muito das palavras. Eu presencio muito as ações. Para mim, árvore tem que dar fruto. Para mim, é a minha visão, é meu entendimento. Eu prefiro menos palavras, mais ações. Não preciso nem falar palavra nenhuma. Você chega para mim, me dá um abraço, aperta a minha mão, e eu bato no meu ombro assim: amigo, isso já me diz muita coisa. Não precisa falar muita coisa não, porque isso já é uma mensagem imensa. A ação, ela fala muito mais do que as palavras. E o temor ao Senhor faz isso, nos move junto com o amor. Eu, quando entrei nos caminhos do Senhor, fui alcançado pela misericórdia e o tempo que Ele determinou. Eu vim pelo amor, eu amei o Senhor e amo ao Senhor. Eu nunca fui atrás de dinheiro de igrejas grandes, cantando, tocando e pregando, tendo outras habilidades, a fim de me fazer materialmente. Muitos convites nos foram dados em épocas passadas. Nunca fui atrás dessas coisas, porque eu prego o Evangelho por amor. Eu ensino por amor. Eu tenho prazer de ensinar, tenho prazer de defender. E com isso, irmão, com o amor que Deus pôs no meu coração, que eu tenho com Deus, o Senhor não tem me deixado enganado. Há muitas pessoas que escrevem para nós pela internet, pelo YouTube, contestando os assuntos, os textos, né? E eu nem respondo mais, porque vai ficar aquele bate-papo que não chega a lugar nenhum. O indivíduo está certo que sabe o que está falando. Eu tenho as revelações, estou firmado no que Deus tem nos revelado. Então Ele não vai tirar da minha mente, e nem eu da dele. Esta semana chegou um indivíduo para mim e disse que tem 2.000, não sei quantos versos da Bíblia, palavras escritas erradas. Porque foi um judeu na igreja dele, e no original, está cheio de original aí estranho. Cuidado, viu? Está cheio de original no hebraico aí perigoso. Cheio de satanista usando o original dentro das igrejas, corrompendo milhares de gente. Aí eu comigo, engraçado, né? Conseguiram tibrar o Senhor, né?
Se lá em Jeremias 1 diz que ele vela pela sua palavra para fazê-la cumprir, Deus dormiu, Deus fechou os olhos, alguém foi lá, escreveu um monte de escritura errada e deixou passar. Vai enganar o outro, vai enganar os crentes por aí que não tem a revelação do Espírito Santo. Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Agora vem um judeu diz que é convertido, um livro lá no hebraico diz que é original. Para mim nunca foi original e nunca vai ser. O que importa é que Deus tem feito maravilhas com o que está escrito aqui. O que importa é que o Espírito Santo tem testificado desta palavra. As irmãs estavam visitando o hospital e uma jovem disse para elas que gostava muito de ler livros. Então Deus apareceu para ela em sonho e disse: leia a Bíblia, leia a minha palavra. Se tivesse errado, Deus ia falar para ela: olha, leia só a metade da minha palavra, tem muita coisa errada ali, não você lê esse livro, né? Leia a minha palavra. Então, amados e queridos irmãos, temer a Deus é praticado pelo amor, em reverência, porque amamos ao Senhor, porque Ele é soberano, é entender que Ele fez tudo, o ar que respiramos. Se Ele fosse cobrar a cada respiração, nós estaríamos falidos. Se Ele fosse cobrar a estrutura que nós temos, as moléculas, todas as juntas e medulas, a visão, que é uma coisa maravilhosa, como que a natureza, uma explosão, pode elaborar uma coisa tão complexa como, por exemplo, o nosso cérebro. A ciência mente, os mentirosos cresceram, mas Deus sempre terá alguém que dirá: foi o Criador, um ser supremo, que o homem não pode compreender, que fez todas as coisas. Tem poder de tirar do nada o que é visível, é de levar ao nada tudo que é visível. Somos fanáticos? Aleluia, ficaremos com o nosso fanatismo, pois a Bíblia diz que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo. Ele pega os sábios da sua sabedoria. Então nós vemos aqui, irmãos, o que é o temor do Senhor. Agora, pois, ó Israel, o que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas ao Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e o ames, e o sirva ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Não precisa levantar o dedo, não. Será que todos que estão aqui, entre as visitas e os irmãos aqui, estão servindo ao Senhor de todo o seu coração? Ou a metade do seu coração segue as coisas do mundo? Isso não é temor. Temor, irmãos, é tudo que é de Deus encaixando aqui dentro, e tudo que é do diabo arrancando, tudo que é do mundo arrancando. Temer é você saber que Deus te conhece, é você saber que Deus te compreende e entende que o que você faz de certo e errado. E Ele sabe as coisas que você já conhece. Por isso não terá desculpa. Sabe por que vocês estão aqui? Para vocês não irem para o inferno.